paz, tá começando mais um Bro e Brisa, segundo episódio. Chega mais. Eu me chamo Lohane e do lado está Raquel Vianelli. isso. E hoje a gente vai trazer um assunto aí um tanto importante, que é debatido, mas que eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais para isso, talvez, e a gente decidiu fazer isso a partir da nossa vivência, Sim. que é a relação da negritude e feminilidade. Acho que, na verdade, feminilidade. Só isso. Só isso. Né? Só feminilidade. E aí a gente vai E a gente desdobrar. vai explorar essa parada. Exato. Cara, por que esse tema? Eu acho que eu levei um tempo pra perceber a feminilidade, a construção da feminilidade em relação a... Não em relação, mas a partir de uma perspectiva racial. Eu não tinha enxergado nunca, assim, na minha vida isso. Como é que eu fui pensar nisso? Eu fui juntando um dia vários compilados de situações da minha vida em que, por zero motivo, as pessoas achavam que eu era sapatão. E tudo E bem assim, se fosse, né? tudo bem se fosse, não é o problema, Esse esse não não é o ponto. O ponto é, por que as pessoas achavam que eu era sapatão? Entendeu? Aí, por quê? Existe, assim, né, de um modo geral, um estereótipo, né? As pessoas partem de um estereótipo de que, se essa pessoa segue esse estereótipo, ela é sapatão, por exemplo, né? Se essa mulher. E aí, cara, eu lembro que, eu não sei se eu já te falei dessa situação, quando eu tinha 10 anos de idade, lá no Anchieta. Eu lembro dessa história. Pois é, eu tinha 10 anos, gente, eu não sabia o que era lésbica. Eu nunca tinha. Essa é a palavra da minha vida. Sim. E aí, eu lembro que eu vestia... Que merda, né, cara? Tipo, nunca nem ouvi falar, Eu usava uma calça jeans pra ir pra escola, que era uma calça soltinha, assim, cheia de bolsos, meio pique skatista, né? E aí, eu assisti uma peça que tinham 3 meninas de uma série superior à minha, assim, sabe? E eu fiquei muito encantada, assim, com o papel que elas faziam na peça. E aí eu fui atrás delas, né, pra, tipo, falar com elas, tipo, ai, que legal, foi tão legal o que você fez. E aí, nisso que eu fui, elas estavam trocando de figurino, né? Só que ao mesmo tempo que eu fui, eu fiquei com vergonha de falar, né? Aí eu meio que me escondi. Aí elas olharam assim. O que? Esse sapatão? Por que essa sapatão tá atrás da gente? E você, tipo... Gente, adorei a peça! Oh, meu Deus! A inocência roubada. Eu lembro até hoje que era sobre o folclore brasileiro, né? Uma delas estava fazendo a Yara. E aí, quando eu realmente tomei coragem pra falar alguma coisa, elas vieram: ei, menina, você é lésbica? Aí eu fiquei assim: não. Isso é o quê? Aí quando elas perguntaram de novo, Um personagem do folclore? Do folclore brasileiro? Será? Eu não vi essa parte. Ele apareceu na peça? você que fez esse papel? Fala aí quem é esse. Aí eu não sei nem o que é isso, moça. Oh, meu Deus, ainda educadinha, né? Aí eu fui embora, né? Fiquei na dúvida, o que acabou de acontecer? Aí eu lembro de perguntar pra minha mãe o que era, né? E aí minha mãe, então, mulher que gosta de outra mulher. Eu fiquei assim, mas na minha casa não tem isso. Brincadeira, música assim, né? Mas por que elas me perguntaram isso? Eu não entendi, sabe? Eu realmente não entendi, porque, ué, o que eu fiz? Que, tipo, fez parecer, sinalizou isso. Tipo assim, que eu estava interessada, sei lá, que... Uma criança de 10 anos, né? Muito, realmente, a gente tem que começar, né? Que loucura. E aí, anos mais tarde, assim,
isso se repetia ao longo da vida. Era alguém que inventava um boato, né? Era alguém que distorcia. Eu falava assim, nossa, eu gosto tanto de você. E a pessoa dizia que eu pedi pra ficar com ela, entendeu? Era alguém que... Damn! Pode marcar. A Lohane Ribeiro nos olhos Passa aqui. reto, sempre. Por isso que eu tô Vamos rindo. começar com intriga, né, galera? Era alguém que... enfim, aí chegou num determinado momento da faculdade, por exemplo, que as pessoas... Eu só tava vivendo, né? Que inclusive é conversa para outro dia, quando a gente saiu de Patinho Feio, né? E virou do nada a Isa. Não viramos. Eu não virei Isa, não. Eu definitivamente não virei Isa, tá? Isso é totalmente pessoal dela aqui, ó. Ela. Vamos aqui separar. Ela tentou me incluir ali, mas foi educada. Mas, pelo assim, amor de Deus. calma aí, né? Vamos combinar que a FRJ inteira queria... Não, calma aí, gente. Não Traçar no vamos besteira assim. Nunca. Enfim, na faculdade, as pessoas passaram... Eu passei a ser vista, né? Uma pessoa que tinha uma beleza notável e tal. As pessoas passaram a observar, elogiar. Que não é comum, realmente. A pedir pra ficar Esse comigo. médio é um deserto. Nesse aspecto. Foi inédito, assim, alguém pediu pra ficar comigo, entendeu? Muito doido isso. Mas, enfim, o ponto é que as pessoas na faculdade, e assim, Raquel, você fazia medicina, você fazia teologia, que 80% do curso era evangélica, não, fazia teatro, assim, cênicas, então, teoricamente, a galera é desconstruída, né? A galera na faculdade chegava assim, a Rachel tem cara de sapata alfa que destrói. E eu fiquei assim, gente, de onde que eu tenho essa cara, sabe? De onde que eu tenho? Longe de mim. Longe de mim. Longe. Deus me livre. Tem uma cara dessa. I hate it. Enfim, né? Então eu fui percebendo que as pessoas sempre me davam esse papel de, na faculdade de teatro, papéis que performavam masculinidade. Sim, que tinha que ter uma coisa mais... Me jogavam muito para papéis masculinos, mais entendeu? assim, E eu fui perceber, eu comecei a notar que isso se repetia. Que nossa, eu via a Rachel, olhar a Rachel de longe, assim, meu gaydar já apita. E eu ficava assim, mas por que eu, o seu gaydar apita, e várias outras patricinhas, que assim, por exemplo, amigas minhas que são bem patricinha, bem princesa da Disney, assim, o seu gaydar não apita. E elas são lésbicas. Aí eu comecei a me fazer essa pergunta. Sim. Entendeu? Então por que isso tá acontecendo? Calma aí. Né? Tipo, o que tá acontecendo? Slow down, you're crazy, child. Sim. E aí eu comecei a tentar entender o que tá acontecendo. O que eu fui percebendo? Que a performance de feminilidade que nós fomos observando ao longo da vida, Sim. que foi criada assim na nossa sociedade, ela reunia um determinado comportamento, um determinado traço físico que correspondia a uma feminilidade. Sim. Entendeu? A Que construção. faz a gente relacionar uma coisa a outra. Exato. Né? Tem uma cara. A feminilidade, ela tem uma cara. Ela tem uma imagem pronta. E aí a gente vai só pegando e botando isso do lado das pessoas assim. E vendo. Você é mais pra isso. Você é mais pra aquilo. Uma dessas coisas, assim, uma das primeiras que eu fui me dar conta é cabelo. E eu pensava, por que eu me perguntei mais ainda? Gente, relaciona um pouco do feminino, a feminilidade com vaidade, né? Com se cuidar. Sim. Eu sempre, pelo menos, vi o feminino como se cuidar, né? Sim. E isso assim, em parte, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque
Ser construído também. Com certeza construído. E muitos homens deixam de se cuidar porque é como se fosse parte do universo feminino se cuidar, não do universo dele, né? Sim. Da masculinidade. Se eu me cuido... É igual tem uma trend agora, né? Pessoas zoando. Qual foi a coisa mais gay que você já fez? Peguei uma gripe e fui ao médico ao invés de morrer. Sim. Entendeu? Sim, O pessoal tá brincando com isso. Mas... eu fui... enfim, me perdi o que eu tava falando. Calma aí. Nem tava prestando atenção. Tava assim, E eu vou me defender. Tava assim. Como ousa. Não, mas tipo, é porque eu tô tentando olhar o roteiro e ver como é que a gente vai caminhar. Total. Mas... Sobre o cabelo. Você ia falar sobre cabelo? Eu me perguntei, mas gente, eu me considero muito feminina. Pra mim, eu performava a feminilidade. E eu percebi que aos olhos das pessoas, eu não performava tanta feminilidade quanto eu achava que eu performava. Eu achava que eu performava porque eu sempre gostei de me cuidar. Passar hidratante, estar cheirosa, pensar no meu cabelo, o que eu vou fazer, agitar minha roupa, pensar em que roupa que eu vou usar. Ainda que fosse tênis, mas eu gostava de pensar. Então, aos meus olhos, eu performo feminilidade. Só que eu percebi que não era assim para as pessoas. Uma das coisas é cabelo. Um dos traços que a gente aprendeu vendo nos filmes, nas séries, ainda mais a galera dos anos 2000 para trás, que o cabelo, para ele trazer um aspecto feminino, ele tinha que ser grande. Né? E para além de ser grande, o cabelo ele tinha que estar caindo nos ombros. Quando a menina do high school, a menina da escola, aquela que ficava bonitona no meio do filme, né? Que era uma nerd, aí do nada ficava bonita. Quando ela ficava bonita, ela tava com cabelo curto? Não, ela tava com cabelo caindo nos ombros. Ela soltava um coque que caía nos ombros, não sei o quê. E eu lembro de um episódio que um amigo meu falou assim: cara, eu adoro menina de cabelo grande, sabe? E eu sei que ele não era o único, sabe? Sim. Ele gostava de pegar naquele cabelo. E, cara, meu cabelo é crespo, assim, nunca caiu no meu ombro, assim. Uma coisa que ele não faz é cair, gente. E a gente deseja isso por tanto tempo, né? É um rabo de cavalo mexendo atrás, que tu vai lá e pendura a porcaria da blusa, da toalhinha. Lembra que a gente fazia isso? Sim. Que era tipo, amarra aqui no cabelinho, no rabinho aqui uma toalha e a gente assim, ó, a cabeça ainda tinha que... pra gente sentir que tava mexendo. Quer sentir o vento. Uma coisa, aquela experiência de ter um cabelo que cai. Exato. Então, eu pensei assim, por exemplo, se alguma amiga da faculdade, por exemplo, estava com o cabelo solto, fazia uma determinada leitura de feminilidade do cabelo dela, liso, solto ou ondulado, e o meu cabelo solto não. Quando eu visto determinada roupa e eu estou de cabelo solto, se eu não prender do ladinho, botar um grampinho, uma bandaninha, o meu cabelo, ele não necessariamente reflete para as pessoas isso, tá, galera? Sim. Feminilidade. Sim. E pra mim, sim. Sabe? Isso era um dos aspectos. Outro aspecto, a minha voz. E aí eu percebi que muitas das vozes negras são graves, sabe? São fortes, né? Você pega Nina Simon, entendeu? Não é uma regra. E também não tô dizendo que a mulher branca não vai ter uma voz mais grave. Aí, galera, tá todo mundo conseguindo com as faculdades mentais funcionando, né, direitinho. Tá todo mundo acompanhando o raciocínio, pelo amor de Deus. Na moral, né? Vamos lá. E aí, eu fui percebendo que, geralmente, quem tem uma voz mais fina, mais aguda, geralmente eram as minhas amigas que tinham voz mais agudas, eram mulheres brancas, entendeu? E muitas mulheres negras, até no Rio, parece um aspecto do carioca também, assim. Tem uma voz grave e rouca, entende? As criancinhas com vozeirão lá no Rio, né? E, sim. né? Sim. Boa tarde, tia. Tipo assim.
E aí, quando eu chego nos lugares e chego, boa tarde, Com essa presença. com essa presença vocal. Vocal. Exato. E não falando, gente, boa tarde, sabe? As pessoas têm outra interpretação, Sim. assim, outra leitura de feminilidade. Sim. Entende? E não é que o ponto, não é que, é incômodo, não sei se é, mas assim, me associarem a isso. O ponto de discussão não é esse, né? Uhum. Pelo menos assim, eu acho que não. Não. Mas é muito mais tipo, de onde vem esse... Por que me empurram pra lá sempre? Uhum. Sabe? Tipo, de onde vem isso? Quais são os fatores que partem de mim, de fato, que faz isso, que dá a entender isso, e o que realmente, na verdade, é o outro com a projeção dele. Exato. É o outro com a projeção dele. É isso. Pra mim, a gente começa o episódio com essa fala, aquela. E aí, o que é louco, assim, é perceber... Ai, gente, esse assunto é muito profundo. Pra mim, ele renderia uns 3 episódios. Pode ser. Por exemplo, eu tinha amigas que tenho também, conheço mulheres, que mudavam o aspecto da voz delas quando elas estavam com uma companhia masculina. Sim. Entende? Comigo elas conversam mais, não sei o que e tal, né? E aí, quando tava perto de um garoto, assim, né? Isso, assim, muito no ensino médio, tá, gente? Mas acontece aí na vida adulta também. Elas começavam a falar assim, sabe? E assim. E aí entra na questão do comportamento, que eu percebi que a feminilidade, assim, pro Ocidente, não sei, pro século XXI, não sei, ela tem muito a ver, ela foi muito construída em cima da fragilidade, né? Sim. E quanto mais fraca você se mostra, quanto mais burra você se mostra, quanto mais você demonstra que precisa de um salvador. Exato. Maior a leitura de feminilidade em você, sabe? E eu percebi que eu não mostro nem um pouco de fragilidade, porque aí entra a questão do comportamento e da cultura. Tem uma pessoa que desempenhou um papel muito importante na construção da minha feminilidade, que é o papai. Sim. Papai sempre apoiou que a gente raspasse a cabeça. Sempre falou assim. Ué, tá dando trabalho? Raspa? Tem uma máquina bem ali, ó. Ele mandava essa, né? Toda vez. A máquina tá bem ali. Dava um ódio. Saiba que o senhor me irritava profundamente quando o senhor falava isso. Ele tá escutando. Ele vai escutar. Ai. E ele sempre falou isso. E nunca foi, assim, em parte ele tava zoando a gente, tava brincando. Sim. Mas nunca foi um absurdo pra ele ver uma mulher de cabelo curto. Que eu lembro de amigas minhas cortarem o cabelo e o pai ficar desesperado. Tipo, minha filha cortou o cabelo, sabe? Tipo... Minha filha joga futsal. Não pode jogar futsal porque você é menina. E uma perturbação, né? Sim, e tipo, tinha amiga minha que fazia escondido, assim. Futsal escondido. Fazia o futsal escondido, falava que jogava vôlei no colégio, sabe? E na verdade tava lá no futsal comigo, entendeu? Muitas camadas. E meu pai não, o papai sempre, de certa forma, empoderou a gente, assim. Ele sempre falou assim, se a gente fazia flexão, o pai falou, que é esse negócio aí que você tá fazendo aí? Tá fazendo flexão? Esse negócio de... Não! Ele, que massa! Quantas você está fazendo? Quanto você tá fazendo? Então, sempre falou, vai, faz, pega esse negócio pesado mesmo. Tenta aí. Machucou, lembra que a gente machucava, ele passa vinagre que seca. Ai, deixa eu rolar a princesinha. Não, meu pai ele nem encostava na gente. Se a gente caísse e tal, ele nem vinha com essa coisa de, filha, deixa eu ver. Ele, cadê? Deixa eu ver.
A gente mostrava, não, esse negócio aí vai ter que fazer A, B, C, D. Vai doer, vai arder, não sei o que, mas vai resolver. Pá. Sempre foi muito assim, né? Exato. Pega, faz aí, resolve a situação. Exato. Ou então, a correia da bicicleta saiu do lugar. Deixa eu te ensinar. Pra quando acontecer de novo, ó, tu bota no lugar de novo. Não é traz pro papai, que papai bota no lugar. Nunca foi assim. Nunca. Então eu sempre tive esse comportamento achando que o mundo era assim, né? Mas aí eu descobri que não. Que você mostrar poder, confiança, tranquilidade em você saber, sabe? Tranquilidade em você saber. Era um indicativo de performance de masculinidade. Entendeu? Associa-se esse tipo de comportamento à figura masculina. Exato. E aí isso só vai gerando umas excrementos. Né? Exato. Exato. Então aí eu fui entendendo, caraca, acho que as pessoas sempre me empurram pra esse papel, sempre esperam uma determinada performance de mim por conta da leitura delas de feminilidade, que não corresponde à minha leitura, porque eu não fui criada dessa forma, né? Por exemplo, o papai sempre achou muito massa e muito feminino a mulher ter cabelo curto, né? Meu pai sempre falou, meu pai não pode ver uma mulher de cabelo curto, cara. Ele vê num negócio de filme, assim, um pôster, uma mulher de cabelo curto, ele, caraca, olha aquela mulher ali, cara, que coisa mais linda, mano, e tal. Bota uma gola, sem falar. Assim como, exato, bota uma gola, exato. E geralmente tem essa coisa também da altura da mulher. Tem isso também. Entendeu? Que mulheres que são menores, pequenininhas, são vistas como delicadas, logo elas correspondem ao esse papel de feminilidade. E meu pai sempre viu notava mulheres altas e nunca se intimidou com isso, nunca achou menos feminino. Meu pai sempre notava e ficava, caraca, olha aquela menina ali, ela é alta e ela nem está de salto, que massa! Entendeu? Então, acabou que a minha noção de feminilidade, eu percebi que era muito diferente das demais pessoas, entende? Sim. E isso tinha um cunho racial, que eu fui notando também que tem a ver com traços finos. Mulheres com rosto fininho, delicado. E eu percebo que nós, mulheres afro-brasileiras, nós temos um rosto mais marcado, assim, um maxilar bonito, digamos assim, uma sobrancelha grossa, entendeu? Lábios grossos. Nossos traços não são, eles estão ali, né, mulher? Estão ali. E eu fui percebendo que a feminilidade que a gente vê, conhece no Ocidente, ela tem muito a ver com o traço europeu. A boca fina, o rostinho fininho, sabe? Não é a figura da Michaela Coel, sabe? Sim. Tem aquele rosto desenhado, belo, entendeu? Parece uma... Bizarro não, mas é tipo... De belo. De beleza. É uma beleza extraordinária mesmo. Exato. Então, enfim, o comportamento, esperar ser salva. Eu não esperava ser salva, não esperava que me ajudasse, eu só pegava e fazia, eu só pego e faço, entendeu? Mas é isso, mano, assim, eu acho que é essa reflexão que eu tenho em relação às minhas experiências de vida e a leitura geral que as pessoas fazem de feminilidade. E como é que é isso pra tu? Como é que isso chega pra você? Não, eu acho que faz muito sentido. Passei, acho que né, todas passamos, mas falar de mim é muito comum, por exemplo, tá um grupo de amigos, eu detestava quando chegavam, sei lá, meninos, tava eu e as minhas amigas, e aí, sei lá, eu sempre, no meu caso, por acaso, beijo moças, né? Mas assim.
Isso não tem a ver com performar. Feminilidade. Exato. E tipo... Ou não, né? Mas assim, no caso, eu já tinha os meus trejeitos, assim. Mas independente disso, sempre fui uma menina, sacou? E às vezes tava a gente de grupinho ali, pá. Aí chegava os caras pra, tipo, falar com as meninas. E era muito doido, assim, porque eles tinham muita certeza, muita clareza do que fazer e de como cumprimentar as meninas. Uhum. Mas na minha vez era uma coisa meio que ficava desconcertado. Uhum. Então, tipo assim, eu abraço essa menina, eu beijo, dou beijinho no rosto igual, tipo assim, né? Uhum. Eu ignoro, acontecia. Tipo assim, a pessoa só pulava, assim. Caraca. Ou então, Só dá um toquezinho igual os manos, tá eu ligado? ia chegar aí, dar um toque de mano, sacou? Então, isso é muito doido, sabe? Tipo, são nessas coisas que você começa a perceber, é diferente, tá diferente, o tratamento é diferente, sacou? E aí acaba que a gente vai assimilando esse lugar. Por isso que é importante a gente repensar, porque a gente assimila esse lugar. E aí, ok, então, eu sou isso aqui. Eu sou digna disso aqui. Eu recebo isso, e é isso aqui que as pessoas têm pra me dar, então eu recebo e pronto, sacou? Isso vai entrando em muitas camadas, assim, não só da performance, da imagem, da sua imagem em relação a essa feminilidade, a sua relação consigo, com o seu feminino, sabe? Com o seu corpo feminino. Isso é uma parada que atravessa todas essas camadas, sabe? Essa situação toda, por exemplo, e não é tipo, ai, pô, esse cara fez isso comigo nessa época, esses meninos, não, eu não tô nem aí pra você, velho. Tô nem aí. Se vocês evoluíram como seres humanos hoje, não sei como é que quando vocês andam, evoluíram como ser humano, joia, não evoluíram? Lamento muito, enfim, que pena, mas assim, é fato que a gente vai refletir, vai parar pra refletir sobre essas vivências e entender como isso impactou na sua vida, sabe? Então, no geral, a minha percepção é muito parecida com a sua, eu concordo em muitos pontos, sabe? E aí, eu acho que a gente pode começar a pensar no seguinte, como que a gente aprende a ser mulher negra, sabe? Como que a gente entende ser mulher negra, como que a gente faz isso, o que isso significa. Então a pergunta é, o que você aprendeu sobre ser mulher negra antes mesmo de entender isso? Sabe, coisas que já estavam ali sobre a mulher negra e pode ser bom ou não tão bom assim, enfim. Então, eu acho que eu comecei a desenvolver a minha mais ainda, porque eu acho que a gente acabou, por conta da nossa educação, da educação que a gente teve lá em casa, em termos de papel de gênero, a nossa educação foi minimamente diferente da de outras pessoas, né? De outras meninas, né, inclusive. Tem coisa que minhas amigas ouviam que eu nunca ouvi lá em casa, sabe? Você não pode soltar pipa, jogar bola. Claro, né? Minha mãe que ensinou a gente... Não, tipo, minha mãe que ensinou a gente a fazer embaixadinha, entendeu? A soltar pipa, sabe? Inclusive, esse lance da mamãe é muito doido, assim. Eu tava pensando nisso hoje, né? O quanto a nossa mãe realmente, ela quase também não nos influenciou, apesar dela ser bem vaidosa. Ela é de fazer a unha, ela tem as coisinhas dela lá. Brinco. Mas quanto ela mesma não incentivou a gente a essa delicadeza. Não nesse lugar, sacou? Não nesse lugar. Então, eu tava pensando justamente nisso, porque hoje ela tava se arrumando pra ir ao evento e tal, e eu fiquei, mano, minha mãe, ela tava com o quê? Um batonzinho, passou lá no uma coisa ali. Eu fiquei, mano, minha mãe, a gente não viu a mamãe se maquiar. Minha mãe nem sabe se maquiar. Fala assim, passa um corretivo, ela não sabe nem o que dizer.
E aí... E tem várias outras questões, assim, relacionadas a isso, que a mamãe, tipo, realmente não fazia, nunca ligou. Sempre foi aquela moleca e tal, né? E a gente assimilou isso, sabe? Então, tipo, eu começo a pensar maquiagem hoje. Tô pensando maquiagem, tipo... agora. Pô, mas eu gosto dessa parada. Tipo, isso aqui faz sentido, pô, dar uma corrigida, né? Usar estrategicamente ali pra dar um up ali no seu rostinho, né? Porque, tipo, vida adulta, né, meu irmão? Não adianta, a gente agora a gente precisa. Lembrei esses dias que o papai falava assim quando a gente era pequeno. Vocês não precisam de maquiagem, vocês não precisam disso agora. Aí esses dias eu lembrei, agora eu preciso. Exatamente. Dar um up. Ele E falou nem isso de mesmo. esconder, não, assim, é dar um up pra mim mesmo, assim. Sim, cara, não. você não tá tão acabado assim, tá tudo bem. É uma ferramenta, velho. Pra mim é tipo uma ferramenta, faz todo sentido, pá. Então eu fico pensando em maquiagem. E aí eu acho que isso entra nesse ponto também de... Pô, mas tudo desfém. Como é que eu faço maquiagem dentro dessa skin aqui, sabe? E é meio óbvio, né? Claro que pode. Você pode fazer o que você quiser, velho. Com o seu corpinho, faz o que você quiser. Quer se maquiar, você quero botar a cueca com fio dental junto. Bota, mano. Experimenta, Seu, vai experimentando, vai fazendo. Mas é doido como não é tão assim intuitivo assim também não, cara, galera. Tipo, a gente vai entrando numas caixinhas muito doidas e tá ali. Quem botou a parede não foi eu necessariamente, mas eu assimilei aquilo e eu posso remover aquela parede, eu não sei que eu posso. Ou eu não removo. Esse é o ponto da parada. E se tu não tiver, dentro disso que você tá falando, das pessoas começarem a te direcionar um determinado tratamento e você ir assimilando e acreditando que você merece aquilo, se você não tiver uma base psicológica consistente, né, emocional, você assimila isso de tal modo que você passa a corresponder. Se você não se conhece, esse é o ponto, se você não se conhece, não sabe quem você é e tal, você passa a corresponder com aquela expectativa, que foi o que começou a acontecer comigo na faculdade. Eu achava que eu tinha que desempenhar o papel de sapata alfa. Ainda que eu não fosse, sabe? Tipo, então, existe isso também, assim, de como isso começa a determinar nosso comportamento. Total, como a gente se apresenta no mundo, velho. E não só a gente, como a nossa linguagem corporal vai acontecer, sabe? Sim. Assim como nós fomos lançadas para esse papel. Quem foi lançado para o papel? As meninas, mulheres, enfim, que foram lançadas para o papel de princesas, começam a corresponder também a essa expectativa. Sim. Começam a mudar de comportamento quando estão diante de uma mulher ou quando estão diante de um homem, sabe? Ou de uma mulher desfém. Exato! Tá diante de uma mulher desfém. Tipo assim, como é que essa menina se comporta, sabe? São muitas camadas. São muitas. Se pergunte aí, tá? Se pergunte nas situações aí que você já viu, já presenciou. Se você é essa pessoa desfém que já percebeu que uma determinada mulher hétero ali mudou de comportamento perto de você, entendeu? Ou você, mulher hétero, que muda de comportamento quando está próximo. Ou você desfém, que não se pensa e tá aí, tipo, às vezes fazendo uns bagulho nada a ver também, feião. Porque tu tá achando que tipo, tem que performar uma parada, sabe? O que é esse tank? Quanto tem nesse tank aí, sabe? Que tank é esse? Você não tá nem pensando, sabe? Então, é um assunto muito necessário em todas as suas camadas. Inclusive, gostaria de conversar esse assunto com outras pessoas, assim, por uma outra perspectiva. Outras pessoas não, a vizinha, vem cá, vizinha, fala um pouquinho sobre isso. Não, pessoas trans, não binária, entendeu? Eu acho que essas pessoas têm muito para contribuir sobre essa conversa, sabe?
Mas, enfim, você tinha me perguntado sobre o que eu aprendi. Eu fui aprendendo que, como mulher negra, né, e diante dessa temática, eu fui aprendendo que eu tinha que ter o meu conceito disso, a minha ideia disso. E eu aceitei que a minha ideia, por conta da minha educação e por conta da pessoa que eu estou sendo hoje, é diferente da ideia que o mundo tem disso, sabe? Pra mim, para ser feminina, não precisa ter um cabelo grande, batendo na bunda, não precisa... Se eu quiser botar, eu boto, né? Uhum. Mas é tipo, não precisa, sabe? Sim. Hoje eu quero botar esse mega aqui, bam. Eu boto, velho. Se eu Beyoncé, quiser, eu boto. Rico. Louro, rosa. Sim. Eu boto. Mas não é só isso não, gata. Que constrói a minha... Não. Exato. A minha performance, digamos assim. E aí entra um outro negócio, assim. Galera, vamos lá. Quando a gente bota a trança. Não, sério. Quando a mulher negra bota a trança, box braid, especificamente, assim, não é necessariamente a boxeadora, eu tô falando de box braid. O tanto de gente que vem atrás de tu, entendeu? De caras, entendeu? Isso é impressionante, porque assim, por exemplo, gente, eu não tô, vamos lá, né? Vamos pingo nos is. Eu não tô dizendo que o que valida a sua feminilidade é um cara vir atrás de você. Não é isso. Mas pra você ver como as coisas são lidas, como as pessoas fazem a leitura das coisas, né? Uhum. Poucos foram os caras que deram em cima de mim, assim, ao longo da vida. Acho que é porque eu sou muito confiante, mas a gente é muito engraçada também, isso é um aspecto. A questão do humor é babado. A questão do humor não da pode gente... fazer mais palhaçadinha que eles, não. Senão... não pode ser mais rápida que eles, não. Mais engraçada, jamais. Eu lembro de um amigo meu falar isso pra mim, Rachel. Os caras se sentem ameaçados com você. Porque você é muito engraçada. Você é muito divertida. Você pensa muito rápido. Entendeu? Sim. E quando eu coloco trança, chove gente. Chove gente. Aparecem umas pessoas assim do bueiro, me elogiando, entendeu? Brota. Porque a trança bate no ombro, bate na bunda. Assim, galera, assim, mulheres negras aí que botam trança e tal, vocês percebem alguma diferença de quando vocês estão de black para quando vocês estão de trança, assim? A recepção da galera muda? Pra mim muda, né? A leitura que as pessoas fazem muda? Pra mim muda bastante. Sim. Só pelo simples fato do seu cabelo passar a cair nos ombros, você joga o cabelo. O jogar o cabelo é uma ação pra mim que se relaciona, assim, pra mim, intimamente com a construção de feminilidade que a gente tem aqui no Ocidente, né? Mas, enfim, foi um parêntese enorme que eu abri aqui sobre isso. Eu ia voltar num outro ponto aqui. Eu falei da trança, falei do humor. Mas não era isso. Uma das coisas é a trança, assim, por exemplo, que se manifesta. Bom, muitas camadas, muitos caminhos, né, a serem percorridos em relação a esse assunto. Mas eu quero saber de você, Rachel. Quando que você se sentiu mais livre, talvez, não, começou a explorar essa feminilidade de uma forma diferente do que... Beleza, eu entendi que eu tô numa caixa, agora eu tô saindo dela. E aí, como eu quero sair dessa caixa, né? Também tem esse como. E aí, quando que rolou mais ou menos isso pra você? E como você executou também essa parada? E executa, né? Porque eu acredito que não seja uma coisa que você faz e finaliza aqui agora, acabou. Sim. Eu acho que é muito recente. Esse quando é muito recente, assim. Foi bem depois da faculdade. E a última vez, assim, meu último ano na faculdade foi em 2022, sabe?
foi quando eu fui percebendo assim, isso que você falou, cara, vou fazer o que eu quiser, assim, fazer. Nada a ver isso aí, não de isso aqui é feminino ou não, enfim. Eu fui mesclando, isso tem muito a ver também com a minha forma de me vestir, sabe? Eu fui mesclando itens que são geralmente da seção masculina, fui mesclando e criando contrapontos, assim. Por exemplo, eu vou usar esse boné aqui, mas vou usar com um baby hair, um coque baixo, um batonzão, entendeu? Eu vou usar essa corrente aqui, mas eu vou botar um delineado, entendeu? Ela vai fazendo um remix ali, Exato. Uma coisa. Exato. Então, isso pra mim começou a me dar a noção de que a minha feminilidade, ou ao meu ver, se constrói muito a partir do autocuidado, entendeu? Isso não é exclusivo no sentido, o homem que se cuida, ai, não. Calma aí, é sobre você, vamos lá. Assim, cada um que encontre o seu caminho. Mas sobre cuidar de si, de pensar que roupa que eu vou usar amanhã, sabe? Ai, como é que eu posso me vestir para essa ocasião? Ai, eu achei que ficar investigando perfume, porque esse perfume combina muito bem com o pH da minha pele. Ficar pensando, vendo penteados que eu posso estar fazendo, penteados com gorro, penteados com boné, entendeu? Isso pra mim já diz muito, assim, essa é a forma que eu encontrei. E já diz muito sobre o feminino, entendeu? Ao meu ver, é isso, assim, sabe? Esse autocuidado. Sim, o autocuidado você prestar atenção em si mesma, sabe? E eu queria te devolver a pergunta, assim. Você tem uma resposta para essa pergunta? De quando é que você e como você descobriu a feminilidade para você, assim? Bom, tá em processo. É uma parada que não é um debate que tá na rua agora, já tá há algum tempo. Mas eu tô me relacionando com ele agora só. Entende? Isso. Então, eu tive muitas fases, eu acho isso legal, sabe? Eu acho que desde que eu saí do ensino médio ali, foi quando um marco, né, de sair logo pra faculdade e tal. Eu acho que na minha formatura especificamente, eu sempre detestei formatura, porque sempre envolveu vários desconfortos, tipo, tem que usar vestido. Vestido de gala, gente. Quem dança funk com vestido de gala? Não, aquele tecido, eu acho tudo horroroso, esse vestido. Uns vestidos, tecido, eu odeio aquele tecido, odeio tudo aquilo ali. Todos aqueles vestidos horrorosos. Acho todos feios. E aí eu fico, caraca, mano, eu detestava usar aquilo. Aí uma época, tipo, fazer escova. Porra! Escova. Mano, que diabo. Quem disse que isso é bonito, velho? Vocês acreditaram, mano? A gente acreditou que era bonito, mano. Passar a prancha no cabelo, velho. O cabelo todo chapado. Coisa mais feia, caracterizada, sabe? Hoje eu olho assim, né? Eu penso isso. Eu fico, caraca, mano, a gente. Que ladainha. Que caô que rolou. Rolou esse caô aí, tipo. Rolou. Mano, tem que escovar mesmo. E aí, mesmo a gente tentando com todas as nossas forças se encaixar nesse lugar, a gente continuava feio com esse povo. Pro sistema, tá ligado? Tu só tava só, tipo, tentando se encaixar, mas tu não era mais desejado, tu não era. Tu era o neguinho, a neguinha, tá ligado? Aos olhos das pessoas, tá? Exato. Vamos lá, né, galera? Eu não penso isso. Mas é a forma que o mundo tá ali interpretando a gente e falando, né? Mas eu acho que é isso, assim, nesse finalzinho, nessa formatura, foi a primeira vez que eu usei em anos
Isso daí é um marco, tá ligado? Essa questão do cabelo. Sim. Porque eu passei anos usando coque. Você lembra disso? Lembro, mulher. Coque, tipo, as pessoas iam me procurar no escuro, não tinham dificuldade. Era só uma cabeça com uma bolinha em cima, Lohane achamos, tá ligado? Sim. Os amigos falavam isso direto, então eu usei coque muito tempo, porque eu não sabia o que fazer com aquele cabelo, não tava a fim de lidar. Não tava a fim de lidar com ele. Sim. Eu usar solto eu não vou usar, porque, né, ousado demais, não tava na moda. Não tava, galera, não tava na moda. Não era uma coisa que a gente pegava, tipo, vou soltar meu cabelo. Também aquela boina desgraçada do colégio também. Não, pente garfo, não tinha não. Não, a gente sempre teve um pente garfo, nunca soube pra que tipo assim, o que esse amigo tá fazendo aqui na gaveta, tadinho? Tão deslocado, esse pente. Total. E aí, isso assim, e aí eu passei anos, eu quebro essa situação do coque, por exemplo, na formatura de terceiro ano. E aí, beleza, estava usando um vestido, mas eu peguei um vestido que tava ali com um pouco mais de decote, com um desenho diferente. E usei pela primeira vez em anos meu cabelo natural. E aquilo foi um acontecimento pra mim, mas na formatura em si, sabe? Então, foi doido, por mais que, não sei, teve gente que fingiu, teve gente que foi verdadeiro, eu não tô nem aí pra intenção dessas pessoas, mas foi um momento em que as pessoas, nossa, que cabelo lindo, nossa. E eu fiquei, gente, como assim? Do nada. Deu certo. Não, tá fluindo, pá. E aí, nesse momento que eu entro na faculdade, eu começo a explorar isso. Fui de turbante, batom. Não sabia me maquiar, não. Toda zoada, coitada. Mas batom, bandana, shortinho curto. Eu fui nessa parada, tipo, um cropped, pá, não sei o que lá. Só que aí, isso foi ficando estranho ao mesmo tempo, sabe? Eu comecei a achar estranho, eu falei, gente, mas não curto muito isso aqui, não parece que não bate comigo, sabe? Mas eu sou menos mulher por isso? Eu sou menos feminina por isso? Eu sou menos digna de carinho e afeto por isso? Eu tenho mais algumas obrigações quando eu estou numa relação, ou eu tenho algumas obrigações, papéis a desempenhar por conta disso, sabe? Então, é uma coisa que tá em processo, que a gente sempre brincou também, que tipo, que eu sou uma baitola. Tipo, muito dessa fachada, né? Assim que é uma proteção, obviamente, mas todas as pessoas que se aproximam, velho, é unanimidade, sabe? Velho, ninguém diz que tu é essa frutinha aí. Tu é a Nicole Bauser, pelo amor de Deus. Tu é uma a segunda frutinha, viada desse Brasil. Só que calma aí, isso não quer dizer também certas coisas também, não, calma aí. Né, bagunça. Mas eu tenho essa sensibilidade aflorada. E eu acho que a minha feminilidade, ela tá aí. Minha feminilidade, ela tá nesse sentido. No toque, na forma que eu sinto as coisas e eu gosto de descrever e registrar, e perceber, e guardar dentro de mim. A minha feminilidade tá aí, sacou? Não esperava essa resposta, não. Eita, produção! Pega o lenço pra mim. Aquela. Então, uau, sim. Pra mim, tá para além de eu passar um rímel e um batom. Totalmente. Mas é também isso. Mas é quando eu quiser também. Sabe? Tipo, não é todo dia que eu quero encher minha cara de maquiagem, velho. Tem uma menina, cara, eu acho que é. Eu preciso achar o nome dela, porque eu preciso falar o nome dela. Eu não posso só me descrever. Eu lembrei, essa mulher tá tanto na minha cabeça. Alba Reis. Ela tem me inspirado profundamente. E assim,
em alta análise nesse sentido. Porque ela mescla um estilo tão maravilhoso, Belíssimo. tão maravilhoso, que ele tá ali no meio desse fém, mas com uma feminilidade, uma sedução, uma coisa, Elegância. uma elegância, uma beleza, sabe? Tipo, que isso, Mona? Uhum. Calma aí, sabe? Uma coisa, gente, voltando num outro ponto também. Por que eu comecei, novamente, por que eu comecei a pensar nisso também? Porque a minha amiga, Michelle, né? Eu vi que ela tem traços mais fortes do que, por exemplo, outras pessoas da família dela, né? E as pessoas viam ela como mais masculina, sendo que outras pessoas da família dela, tipo assim, ela não dava com Os mano, mano, assim, tipo, com blusa de time, entendeu? Todo dia blusa de time, sendo que a calça Michelle... de educação física, tênis. Isso quer dizer que é menos feminino? Não, calma esse aí. ponto, sabe? Por que a Michelle, que tem determinados traços mais marcados, mais fortes, fazem uma leitura de masculinidade dela, e outras pessoas que, assim, estão com blusa de time, entendeu? Um estilo mais, né, fechadão. Fechadão, sim. Não fazem essa mesma leitura dessa pessoa, entendeu? Isso também me levou a pensar no quanto a construção do feminino se dá por traços finos, europeus, brancos, enfim. Isso foi uma das coisas também que me levou à reflexão. Mas enfim, voltando, a Alba Reis e tal. Não, e aí eu esbarrei também no perfil da Alba. Primeiro que eu acho o trampo dela absurdo, assim. Sim. Imagem, ela é braba. E ela é linda, feminina e tem um estilo que eu acho, assim, absurdo, sabe? E que eu me identifico, né? Tipo, só acho absurdo, não. Eu me identifico, eu usaria todas as roupas que essa mulher usa. Todas. Ela parece se divertir com o look dela, né? Demais! Dias e dias também. E eu fico, mana... Um dia ela tá de Alicia Keys, entendeu? Outro dia ela tá mais... Sim. Rihanna. Sim. E eu fico, cara, o óculos, meu parceiro. O óculos, pô, um óculos ali maneiro, pô. Belíssima. Maravilhosa. Belíssima. Desculpa aí, né? Surreal. E aí é isso. E eu fiquei, mano, é por aqui, o caminho é esse aqui, ó. Valeu, Alba Reis, mostrou a direção, hein? Caraca, ela deu a direção. Exatamente. Ela nome apontou. chique também, né? Nome simples, sucinto, chique. Alba Reis. Pô. Tava seguindo a Alba Reis. E aí, eu falei, caraca, meu irmão, eu tava procurando essa ref. Uhum. Eu queria uma ref, assim, tipo, cara, eu sei o que eu tô querendo, mas eu não tô entendendo muito também como que faz. E aí ela, me deu uma luz nesse sentido. Então, é uma parada que tá em construção, que eu vejo que tá em construção realmente. Mas o foco é isso aí. Tá? Sim, total. Então, você observa essa feminilidade, você constrói a partir do sentir, né, Lu? Eu sinto que na minha vida tá nesse lugar. Legal. Na minha sensibilidade, na forma que eu percebo o outro, na forma que eu lido com o outro. E nessa sensibilidade, gente, acredito que a sensibilidade que você está falando não é fragilidade, né? Porque às vezes a gente faz essa associação. Não. Então, inclui a fragilidade. Inclui. Mas não é exclusivamente, eu sou sensível, eu sou frágil, por isso eu sou feminina. Não. Pelo contrário, na verdade, cada vez mais que eu entendo o meu sentir, a minha forma de sentir, e fico confortável com isso, com essa ideia de tipo, você é intensa mesmo, você sente tudo, tudo você sente, você sente muito mesmo, e tá tudo bem, é sua naturezinha, você é assim, só vamos aqui aprender
desenvolver umas ferramentas para você não se ferrar tanto, ou às vezes não ferrar tanto com alguém também, que tem isso, né? Que a gente acha que é o alecrim dourado do planeta Terra. E a gente também tá sendo vilão, aplicando golpes, sabe? Sem perceber muitas das vezes. Sim. Então, cada vez mais que eu me sinto confortável, eu entendo esse sentir e fico confortável com ele, aprendo com ele, mais eu me sinto forte. Mais eu me sinto fortalecida. Mais eu me sinto mulher. Falei, caraca, tu é um mulherão, velho. Aí entra nesse lugar. Por isso que a questão tá associada ao sentir. Então, cada vez mais eu me sinto um mulherão. Sim. Conforme eu me permito sentir, não somente permitir sentir, mas entender e... Opa, calma lá também. Sabe? Sim. Tá nesse lugar. Total. Nossa, gente, pelo amor de Deus. É isso. Durma com esse barulho agora. Quero ver você dormir com esse barulho. Já dizia Isa. Entendeu? É isso? É isso. Tem algum item de beleza que você aprendeu a usar assim e tu usa, tipo assim, com orgulho? Isso daí te mexe num lugar seu, assim, né? Do orgulho, dessa autoestima, talvez, dessa... Cara, eu acho que esse item atravessa várias camadas da minha história enquanto mulher negra, que é artigos de chapelaria. Hoje em dia eu tenho um chapéu, eu comprei um chapéu, eu tenho boné, eu tenho touca, e tenho vários, entendeu? Foi porque eu fui aprendendo a usar meu cabelo, fui conhecendo as possibilidades que ele me dava, entendeu? E construindo a minha imagem, né, em relação a isso, a minha feminilidade em relação a isso. E fui vendo, cara, tão bonita quando eu boto esse chapéu assim pra trás, quando eu deixo meu cabelo black e boto esse chapéu, ou então quando eu amarro num coque baixo e boto um boné, e aí junto com esse boné eu boto uma argola. Então itens de chapelaria são uma coisa que tu bota, que tu usa com orgulho. Uso com orgulho, assim. Porque eu gosto, hoje em dia eu vejo o quanto o meu cabelo se transforma, sabe? Quantas skins ele me proporciona, e eu adoro ser um camaleão, sabe? Então, assim, quando eu vejo que eu posso amarrar ele pra cima e fazer um topete e botar uma bandana, aí eu uso a bandana de 3 formas diferentes, entendeu? Isso é muito legal, sabe? Isso me deixa muito satisfeita. Então, eu diria que itens de chapelaria me deixam muito orgulhosa, muito feliz, porque também incita a minha criatividade, sabe? E eu adoro. Então, eu diria que isso. E pra você, tem esse item que aprendeu? Eu acho que tá em processo, na verdade. Acho que tem muitas coisas. Uma delas, eu diria que são os acessórios, assim. Ai, total. Os acessórios em geral. Pô, um relógio. Poxa. Pô, aí tu me quebra, né? Me quebra mesmo, quebra. Gente, não, é um detalhe, às vezes, que você acrescenta ali no teu visual que entra na mente, meu irmão. Sabe? Tipo, você anda às vezes até mais confiante porque tu tá usando aquela parada. Então, acho que a imagem também, né? Os itens e os acessórios, eles me ajudam muito nesse lugar também. Não tô ainda onde eu gostaria, sabe? Tipo, eu tenho várias ideias e tal, mas é uma parada que eu sinto que eleva minha confiança muitas das vezes, dependendo do ambiente que eu vou entrar, que eu vou passar. Se eu tiver ali com boto aqueles acessórios no look, pá, eu consigo transitar melhor às vezes.
por conta disso, sabe? E eu não tô falando necessariamente de ouro, usar isso, não. É de composição visual e como isso interfere na minha postura diante do mundo, sabe? Totalmente. Vamos fazer agora, então, uma dinâmica, ping-pong de brisa. Como é que vai ser isso? Fala aí, Rachel. A gente vai perguntar uma pra outra e tem que responder, ó. O mais rápido possível. O mais rápido Não possível. pensa muito, não fala muito também. Exato. Essa é a nossa dificuldade. Exato. Beleza. O que te deixa vaidosa sem culpa? Ai, menina, eu não sei, Sabe, eu tenho, vai. Um pongzinho aí. O que é um pongzinho, vai? O que te deixa vaidosa sem culpa? Minha irmã, lancei a Nagô, esquece. Me esquece, eu não quero falar com ninguém, não fala comigo. Quem é você pra estar falando comigo, filho? Eu te conheço de onde, miséria? Eu fico insuportável. Muito bom. Insuportável. É muito bom fazer... Gente, é muito bom fazer trança. Qualquer que seja. Eu sempre fico muito chocada de como minha autoestima fica elevada quando eu faço trança. Por enquanto, eu tô com um hiperfoco na Nagô. As pessoas, mas mano, você só faz essa. É só dela que eu preciso. É só dela, por enquanto é só dela que eu preciso. Eu meto aquela. Eu não fico 50 mil horas sentada, com um pouco mexendo na minha cabeça, que eu odeio isso também. Pô, tô muito tempo ali, velho. Pesado. Pra mim é demais. Fica bonito. Tem ali um precinho mais ou menos ok. E eu fico gata pra caraca, mano. Que isso, cara? Que isso? Que negrona é essa? Eu fico assim, que negrona é essa? Tu é muito negrona. Eu amo. Sem culpa nenhuma. Nossa, zero culpa. Você tá vendo que eu tô tranquila assim, com esse nojo. Total. Qual clichê sobre mulher negra te dá preguiça? Acho que tem vários aí, né? Mas... se tu quiser, vai falando assim, ó, pá, cuspindo. Sei lá. Vai se explicar, então. Sei lá, preta raivosa. Porque você nossa, falando, gente, só tá brincando. Sei lá, vários bagulho. Que você é forte demais. Eu tenho cada terror em relação a isso, mas assim, que você tem que suportar ou que você é menos digna de afeto. Tipo, as pessoas são meio delicadas ali contigo. Tipo, não tem um né? Eu não sei se é clichê sobre mulher negra, mas são uns clichês aí que estão na pista aí que, pô, galera, feio, se tu faz isso aí em relação com a mulher negra, feio. Cara, tem um recente, assim, que tá me incomodando um pouco mais, que é faculdade, novamente. Mas que é a questão de hipersexualização, sabe? Cara, às vezes eu só tô existindo com um dedo no nariz da pessoa. Nossa, você é muito sensual, você exala sexy. Pecado. Cara, tô com o dedo no nariz aí. Tipo, não, assim, eu me acho sexy, mas não da mesma forma que as pessoas veem. Eu não acho que o sexy que as pessoas veem na mulher negra seja exatamente a forma que a sensualidade realmente que ela quer que a sensualidade dela seja lida ou vista, entendeu? É estranho isso, tipo, é doido, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida e eu sou na minha. E aí, do nada, chegam as pessoas assim, você é muito sensual. Mas o que eu fiz? Respirando. Tava aqui, de boa. Sabe? E, não, ok, quando eu vou tocar na banda, por exemplo, passo um batomzão, boto um moicano. Tá ali fico... jogando. Sim, jogando. Prazer, eu sou a Rá. Deus do sol, com licença, Deus da luz. Mas parcimônia, galera. Esse estereótipo de que a gente é sensual. Calm down. Essa música. Sensual pra caraca. Tipo, não, calma aí, eu sou sexy aqui. Calma aí. Mas menos, exatamente. Vamos, chega devagar na disciplina. A última aí pra gente encerrar. Que tem um lance do preta raivosa, não sei o quê. E normalmente esse preta raivosa, a mulher não tá, né, raivosa coisa nenhuma. É a galera que tá vacilando pesado. E espera que o outro fique ali quietinho. Que a mulher negra fique quietinha. Isso não vai acontecer, amor. Então, tá relacionado a essa coisa aí. Mas como que tu é?
Tu é a mina que chega e fala mesmo, isso aqui tá errado, não gosto dessa parada, velho. Você tá vacilando pesado nisso aqui, ou tu é mais zen? Como é que é esse comportamento em relação ao outro sem noção? Cara, eu acho que eu sou zen. Na maior parte do tempo. Eu sempre tento entender as pessoas, ser compreensiva. Vocês já viram que ping-pong não existe, né? Inclusive, zen. A gente não consegue, não consegue falar zen. Tem fundamento, tem toda uma pesquisa, tem que explicar, tem uma filosofia, 10 anos de pesquisa, um PhD por trás. Mas geralmente eu sou zen, mas eu percebo que em algumas situações eu vou lá e falo o que ninguém tá falando. Entendeu? Aí eu preta raivosa, viu? Falei que ela era preta raivosa. Falei pra você. Ela passou 10 anos em silêncio, igual um monge. Mas hoje ela falou preta raivosa. Não, mas geralmente eu sou zen. Sim, eu também. No geral, eu sou bem tolerante. Mas estamos aprendendo a sair desse estado de dormência. Porque eu sinto que a gente tá dormente aí. Um monte de merda acontecendo, velho. E eu vou ficar quieta. Eu vou deixar o outro... Calma aí, amor. Calma aí. 2 pra lá, 2 pra cá, mas calma aí. Cada um no seu quadradinho também. Cada um nos barros daqui. Total. Tem que saber chegar no baile, sacou? Chegando ao fim de mais um episódio, foi isso. A gente falou sobre muita coisa. A gente tinha um roteiro, a gente saiu do roteiro em vários momentos. Mas eu acho que o que a gente tinha pra trazer, né? A gente conseguiu trazer, não como quem oferece algo, mas como alguém que compartilha, né? Tipo, só visões e vivências aí da parada toda. Não estamos ditando regra nenhuma. Longe disso. Sacou? Essa não é a nossa intenção. E mais um episódio aí na rua. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Enfim. E comenta lá, segue a gente no Instagram. O Instagram é Broa e Brisa, ok? Fala lá, o que você achou desse episódio? Eu quero ouvir vocês, assim, principalmente sobre esse tema. Galera, e aí, como é que chega pra vocês essa conversa? Aonde bate? Essa questão, o que é feminino pra você, sabe? O que é feminino pra você, mulher? O que é feminino pra você, homem também? Homem negro. Quero ouvir vocês, entendeu? Quero saber o que bateu aí pra vocês? Que brisa bateu pra vocês sobre esse tema? Sim. Compartilha lá pra gente. Valeu? Tchau, Beijo. tchau.